por ordem definida em sorteio, recebemos aqui no estúdio do Bom Dia Criativa, André Spadaro, do Republicanos, vice na chapa de Fábio Leite. André Spadaro, primeiramente, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Júnior Quinteiro, Anderson França, bom dia a vocês. Parabéns aí pela atuação aí profissional, tenho bastante admiração aí por vocês. E um bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Criativa e aos espectadores que acompanham nas redes sociais. Bom, ao contrário das entrevistas com os candidatos a prefeito, onde nós colocamos temas para que eles possam debater, com os vices, nós temos uma entrevista um pouco mais livre, né? Estamos ao vivo também pelas redes sociais do Acontece Botucatu. E cada candidato a vice tem um tempo de 25 minutos. A gente vai bater um papo sobre alguns assuntos, conforme a entrevista for caminhando dentro desse tema. Eu vou colocar aqui o cronômetro do candidato e o meu também. Já está valendo aqui. Eu começo sempre perguntando para o candidato a vice, para que ele faça uma explanação, né? Quem é o candidato a vice? É claro que a sua figura já é muito conhecida aqui em Botucatu. Todo mundo sabe quem é André Spadaro, então eu começo perguntando de uma forma diferente, se você me permitir. Por que André Spadaro é vice de Fábio Leite? Bom, Júnior, acho que primeiro acho que é importante, se me permitir, até claro, eu fazer uma pequena apresentação, porque a gente faz, inclusive, levantamentos, né, pesquisas internas durante esse processo, e a gente vê realmente, como você mencionou, por conta desse papel, particularmente na Secretaria de Saúde e na pandemia, um conhecimento importante do nome, mas chama atenção que mesmo com todos aqueles boletins, 600 boletins, tem lá 25% da população que refere que ainda não conhece. Então eu faço uma breve apresentação e em seguida a gente fala dessa questão da fusão, se você me permitir, for tudo bem. Então eu sou o Dr. André Spadaro, para quem não conhece, um botucatuense, né, nascido aqui na Misericórdia, filho da Sueli Spadaro, que é uma professora de inglês aposentada, filho do Joel Spadaro, um médico formado aqui na primeira turma da Faculdade de Medicina, lá em 1963, que teve uma ampla passagem aí também de prestação de serviço público, foi vice-prefeito, foi prefeito, foi vice-diretor, diretor da Faculdade de Medicina, e a quem profissionalmente eu me espelho bastante e segui, inclusive, os mesmos passos, seja na medicina e seja nesse envolvimento junto à política de prestação de serviços públicos. Então me formei médico aqui em Botucatu, em 1995, na Faculdade de Medicina aqui da Unesp, com muito orgulho. Depois fui me especializar em São Paulo, fiz 6 anos de residência em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no INCOR, fiz meu doutorado em São Paulo, em Ciências, lá na USP, né, um projeto desenvolvido no INCOR. Conheci minha esposa, que é a Silvana, uma fisioterapeuta, conheci dentro do hospital, porque era uma rotina de trabalho no hospital muito intensa em São Paulo. Nos casamos em São Paulo, tive 2 filhas, e essa questão de você não ter qualidade de vida e tempo com a família fez com que, em 2014, com uma oportunidade de regressar aqui para o Hospital das Clínicas, eu voltasse então para Botucatu com toda a família, e em seguida o prefeito Mário Pardini é eleito em 2016 para o seu primeiro mandato. Eu já conhecia um pouco o Mário Pardini, um pouco de jogar futebol lá muitos anos atrás, na época da adolescência, e tive a oportunidade então de ser secretário da Saúde durante praticamente 6 anos, e nesse período aí, como você mencionou, a gente viveu, né, um dos períodos mais críticos, uma crise sanitária do último século, que foi a pandemia de Covid-19, e tivemos essa participação significativa na pandemia, buscando a vacinação em massa, através de muitos contatos, trabalho de muitas pessoas, instituições, e fazendo com que Botucatu, inclusive, tivesse seu nome levado de forma positiva para todo o país. Acho que na esteira dessa visibilidade do enfrentamento da pandemia, em 2022 fui candidato a deputado estadual, estivemos aqui conversando por algumas vezes, com uma votação bastante expressiva, 44 mil votos no estado de São Paulo. Em Botucatu foram 34 mil votos, entendo que um reconhecimento importante, né, desse trabalho realizado, e isso fez com que também agora a gente lançasse inicialmente, né, em setembro do ano passado, uma pré-candidatura a prefeito. Aí eu acho que entro na pergunta propriamente que você fez agora sobre a fusão. Foi a maior surpresa política de Botucatu das últimas décadas, né? Da forma como ela ocorreu e no tempo em que ela ocorreu.
Perfeito, Júnior. Acho que essa é a interpretação mais apropriada, e hoje, depois de 30 dias, vamos dizer, dessa fusão, né, do dia da convenção, o meu entendimento é justamente esse. Eu acho que o estranho hoje, pelo que eu caminho nas ruas, depois de ter passado a fusão da forma que foi, né? Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, a gente não consegue mudar o passado, né? Mas se a gente pudesse mudar alguma coisa, acho que só a forma poderia ter sido diferente. Ou seja, se tivesse sentado uma semana antes da convenção, um mês antes, enfim, eu sei que isso foi tentado em vários momentos, desde setembro, quando começou, setembro do ano passado, quando começaram as discussões de sucessão do Pardini, e em vários outros momentos, com intervenção de outras pessoas. O próprio João Cury esteve na imprensa buscando fazer essa fusão, mas por umas razões ou outras político-partidárias, ela acabou não acontecendo, e aconteceu desta forma, como você mencionou, no dia da convenção e, na verdade, há poucas horas da convenção. Então, do ponto de vista, hoje, analisando friamente isso, a minha leitura, Júnior, é que havia muito mais pessoas descontentes com o fato de dois ex-secretários, amigos pessoais, que trabalharam juntos de forma muito produtiva, junto com o prefeito Pardini, estarem caminhando separados. Tinha muito mais gente achando estranheza nisso, querendo entender o porquê, do que hoje a gente vê pessoas, de certa forma, descontentes com a fusão. Acho que talvez a forma como aconteceu, se a gente pudesse alterar, tivesse essa possibilidade, poderia ter feito de outra maneira, com um pouco mais de antecedência. Nós não tivemos tempo hábil naquele dia específico da convenção, na sexta-feira, praticamente para avisar ninguém. Eu acho que a Criativa fez um furo, inclusive, de reportagem, e acontece, e divulgou ainda, acho que 1h30 antes do início das convenções. A gente estava ainda tentando comunicar os nossos parceiros, os próprios pré-candidatos a vereadores na época, familiares, pessoas que foram até a convenção. Então, acho que a forma como foi, se fosse possível, a gente poderia mudar. Eu já conversei com muitas pessoas naquele período, pedimos até desculpas para alguns, explicamos aí como é que foi a situação. Mas hoje, a minha leitura, para ser bem sintético aqui, objetivo, é que se eu tivesse que tomar aquela decisão no cenário político que se desenhou, com a participação do governador, do prefeito, né, do Kassab pelo PSD e das lideranças estaduais do Republicanos, eu tomaria essa decisão tantas vezes quanto fosse necessário. Se parecesse essa situação 10 vezes, eu tomaria a decisão 10 vezes. Se pudesse só e tivesse na nossa mão, né, no nosso controle, faria isso com um pouco mais de antecedência, para que fosse um processo um pouco mais tranquilo. E qual que é a razão disso? É fundamental. É justamente fortalecer a nossa cidade. Então, acho que a gente escuta muito sobre projeto de poder, projeto pessoal, né? São termos que acabam sendo muito difundidos nessa época eleitoral. Eu acho que essa é uma demonstração muito clara de que, no final, tudo bem que foi aos 48 do segundo tempo, mas no final o que prevaleceu foi esse espírito de união, esse espírito de manter um grupo coeso, força política, para que isso beneficie a nossa cidade no médio e longo prazo. Acho que essa é o resumo aí da história. E estou muito satisfeito, cada dia mais confortável com essa decisão e sentindo nas ruas, Júnior, uma aprovação muito grande. Claro que não existe unanimidade, mas a esmagadora maioria das pessoas que nos abordam em inúmeras reuniões que fazemos diariamente tem aprovado, tem se sentido mais tranquilas, mais aliviadas e esperançosas. Pegando nas entrelinhas do que você disse, quando você fala 10 vezes eu tomaria essa decisão se tivesse no meu controle, significa que nas outras tentativas não estava no seu controle? O que mudou de lá para cá? Desde a tentativa lá no mês de junho, por exemplo, quando tivemos ali a participação do ex-prefeito João Cury e essa tentativa de união não foi exitosa. Mudou o seu pensamento ou mudou o pensamento de quem estava com você? Não, eu acho que a questão partidária, por exemplo, não havia chegado, por exemplo, vamos dizer, até a cúpula mesmo. Por exemplo, o próprio governador talvez ainda não tivesse sentado para discutir a questão aqui de Botucatu particularmente. Imagina a rotina do governador, número de compromissos, número de viagens. Então, todas as tentativas que foram feitas, elas ficaram meio que restritas aqui localmente. Claro que a gente levava para São Paulo, quando teve a intervenção do João, que já abriu, de certa forma, pavimentou esse caminho que depois veio acontecer da forma quase que cinematográfica, aí, como aconteceu, mas isso já vinha sendo pavimentado. Mas talvez ela tenha
parado ali na instância dos partidos, das estaduais, e no final com a visita do governador, realmente, a 2 dias da convenção, que eu acho que houve um envolvimento mais direto do governador, junto com o prefeito, e o prefeito com o Kassab, ou seja, PSD e republicanos, conversaram de uma forma mais direta, com uma intervenção, com a mão ali do governador diretamente, não só através das lideranças partidárias. Então teve mais vontade do governador do que a sua? Não, acho que a vontade, Júnior, é de todos de trabalhar por Botucatu. Então, o que importa, na verdade, no final, é a nossa cidade, é a gente ter força política. Então a gente vinha caminhando, de certa forma, paralelamente, mas sempre com muito respeito. Eu costumo reforçar muito isso sempre que eu converso. As pessoas perguntavam, mas o que aconteceu? Você brigou com o Pardini? Teve algum desentendimento? Eu já repeti essa história inúmeras vezes. Nunca teve absolutamente nada. Acho que foi um afastamento político. O Fábio também é uma pessoa que eu tenho o maior apreço, uma pessoa extremamente competente, técnica. Sempre disse isso a todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade, e há muito tempo, tá? Isso pode ser confirmado. Mas tinha questões ali de espaço político, espaço partidário, né? Os partidos enxergam as eleições talvez muito mais para frente do que nós estamos pensando aqui localmente nos problemas da nossa cidade, e existe essa busca por espaço político. Então o partido até então vinha mantendo, sustentando a candidatura. A gente sempre que tinha essas conversas para fusão, a gente levava com interesse essa questão para São Paulo, para que pudesse ser discutida, mas até então aí não havia conseguido chegar num consenso aí entre os partidos. Mas, naturalmente, a intervenção do governador, acho que ela teve um peso fundamental, e a gente entendeu que, com esse conceito de união, de esforços, de garantir força política, que a gente viu em 2022, tivemos uma experiência aqui de 2 ou mais candidaturas locais em Botucatu, que acabam competindo e perdendo força. Então, num cenário, eventualmente, que a gente tivesse mantido as 2 pré-candidaturas, minha e do Fábio, acho que independente de quem viesse a ganhar a eleição, poderia sair mais enfraquecido. E não a pessoa, o Fábio, ou o André, ou o Pardini, ou o João Cury, mas a cidade. Acho que é a cidade que pede. Eu acho que com essa união a gente ganha força política e mais condições de lutar pelos desafios que a gente tem na cidade nos próximos anos, que apesar de estar muito bem a cidade, muito bem organizada, muito bem administrada, os desafios sempre vão existir e são importantes. Independentemente do resultado das eleições em 6 de outubro, gostaria de um dia voltar nesse assunto aí para a gente falar de detalhes dessa fusão. Uma pergunta que eu estou fazendo para todo entrevistado aqui esta semana é da figura do vice, né? Que o vice ele está previsto ali na Constituição, seja para prefeito, governador ou presidente. A figura do vice, ela é de substituir o prefeito, o governador ou o presidente. No caso, substituir o prefeito aqui em Botucatu. A Constituição só faltou falar, o vice é uma peça decorativa. Na história de Botucatu, nós já tivemos vices decorativos. O atual vice, no meu entendimento, é decorativo porque não é mais nem secretário. E não estou fazendo nenhuma crítica a ele. Mas já tivemos outros vices que foram secretários de saúde, inclusive, Pinho, Caldas. A gente imagina que o senhor sendo secretário de saúde durante 6 anos, né? Aqui em Botucatu, tendo enfrentado a pandemia, naturalmente o caminho seria o senhor participar ativamente da Secretaria de Saúde. Como que isso vem sendo tratado? O André Spadaro, ele pode ser secretário de saúde e vice-prefeito ao mesmo tempo. Como que isso está sendo discutido dentro da construção do plano de governo? Bom, Júnior, então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter bastante, esse é o meu perfil, bastante respeito aí pelo processo eleitoral em si, aos demais candidatos, a quem tenho bastante apreço e diálogo, trabalhar bastante, fazer a campanha chegar a toda a população. Estamos fazendo isso de forma bastante intensa e ganhar as eleições. Então, estou aqui pedindo o apoio da população para que votem em Fábio Leite para prefeito, André Spadaro vice. Nosso número é 55. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que tem que ser bem ressaltado, e isso eu tenho conversado muito com o Fábio, porque esse tipo de discussão ela é muito frequente nesse período de apoio, seja partidário, seja pessoal, e discussão de cargos, secretarias. Então, acho que tem um ponto que tem sido bastante batido
por mim e em especial pelo Fábio, é que nesse momento não existe nenhuma negociação. Isso estou falando do geral, daí eu vou entrar no meu caso específico. Não existe nenhuma negociação, nenhuma secretaria negociada, nenhum cargo negociado. Então isso a gente tem deixado bem claro e o Fábio tem insistido bastante isso. Eu já acompanhei inúmeras reuniões junto com o Fábio em que essa argumentação ela é colocada. Então esse é um primeiro ponto que vale de forma geral para todos. E falando até dando um exemplo, por exemplo, eu fui secretário da Saúde do Pardini. Eu participei do plano de governo do Pardini em 2016, da construção do plano de governo de saúde, participei ativamente da campanha. Ainda assim, em novembro só que eu tive o primeiro contato do Pardini para discutir a possibilidade de ser secretário da Saúde, numa época ainda que havia 5 nomes sendo cogitados. Inclusive, a Criativa também fez um furo de reportagem na época, cravando que eu seria o secretário da Saúde, com informações de bastidores. Você pegar o exemplo do próprio Fábio. O Fábio não conhecia o Pardini, inclusive até a eleição. Ele tem repetido isso bastante nas reuniões. Ele conheceu o Pardini depois das eleições e teve o primeiro contato em novembro. Então, acho que esse processo ele precisa ser respeitado. Então, primeiro, respeita o processo eleitoral, todos os demais candidatos, respeita a população, ganhar a eleição, depois que se senta para conversar sobre secretarias e cargos. E é claro que o Fábio terá um papel importante nessa definição. Né, se for eleito, né, se formos eleitos, ele vai conduzir isso. Eu quero participar também ativamente. Agora, o papel pessoal do Spadaro como vice, é claro que pelo que eu já demonstrei, Júnior, e modestamente, durante a atuação na Secretaria de Saúde, particularmente na pandemia, eu tenho esse perfil de ser uma pessoa ativa. Não tenho o menor interesse, eventualmente, de ser um vice, aí vamos dizer, denominado configurativo. Então, quero participar muito, quero ajudar o Fábio e vou ajudar, se essa for a vontade democrática da população e formos eleitos para começar o mandato em 25, e ajudar em uma série de assuntos. É claro que a saúde acaba sendo um carro-chefe pela minha formação de médico e pelos desafios. A saúde ainda, quando a gente faz levantamentos, apesar de todo arsenal de equipamentos de saúde que a gente tem em Botucatu, ainda é a questão que a população ainda mais se queixa. Então tem alguns temas específicos na área da saúde que eu tenho bastante interesse em colaborar com o Fábio. Então nós temos aí o desafio da inauguração do Hospital do Bairro. Pois isso é um marco, acho que tem um potencial de transformar de forma significativa a população sentir essa mudança com a implantação do Hospital do Bairro, em 2 pontos principais, que são talvez os 2 maiores gargalos da saúde e que eu tenho que reconhecer até tendo sido secretário por quase 6 anos. O primeiro deles é a questão de cirurgias eletivas. Então isso realmente é muito complicado, muito difícil. Piorou muito na pandemia, existem filas, pessoas aguardando há anos cirurgias de vesícula, né, colicistectomia, vesícula, hérnia, entre outras cirurgias eletivas mais simples, porque o HC não consegue absorver esses procedimentos de menor complexidade. E nenhum demérito ao HC, vimos notícias ainda ontem sendo veiculadas hoje de que o HC se consolidando como hospital no estado de São Paulo universitário, o segundo hospital, só perde para o Hospital das Clínicas da USP de São Paulo em número de atendimentos, mais de 4.200.000 atendimentos por ano, um aumento de 2022 para 2023 e 500.000 atendimentos. Mas não consegue absorver com 68 municípios, 2 milhões de habitantes, esses procedimentos mais simples. Então, essa implantação do Hospital do Bairro, ela vem para transformar essa realidade e em pouco tempo, 1 ano ou pouco mais de 1 ano, conseguir reduzir de forma drástica as filas de cirurgias eletivas e, quem sabe, em breve, eliminar as filas de cirurgia eletiva e a gente poder fazer isso de uma forma rotineira, dentro de um prazo adequado, que dê conforto e segurança para a população de Botucatu. Um outro papel fundamental que eu entendo do Hospital do Bairro é na questão do tratamento de urgência e emergência. Então essa é sempre uma dificuldade. Pronto-socorro é uma dificuldade sempre em todas as cidades, apesar de todos os investimentos que foram feitos aqui em Botucatu. Acho que nesse período da gestão do Pardini, o investimento em atendimento de urgência e emergência aumentou em 6 vezes. Então era de 3 milhões de reais no início, em 2017, chegou a 18 milhões de reais por ano de repasse para o HC para aumentar o número de profissionais, de médicos plantonistas no pronto-socorro, mas a gente tem que reconhecer que ainda existem gargalos, especialmente gargalo de transferência de pacientes do pronto-socorro que precisam
de atendimento no Hospital das Clínicas. E nesse cenário eu entendo que o Hospital do Bairro também vai ajudar, não só para cirurgias eletivas, porque tem 57 leitos, o Hospital do Bairro, você não precisa de todos esses leitos para poder fazer as cirurgias eletivas, que na sua maioria a pessoa tem alta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então eu acredito que um percentual razoável dos leitos, talvez metade dos leitos, possa ser empregado como uma retaguarda do pronto-socorro adulto. Então aquele paciente que fica, vamos dizer, mal acomodado eventualmente no pronto-socorro, 3, 4 dias aguardando uma vaga no HC, ele pode aguardar num leito mais adequado de um hospital, do Hospital do Bairro, que aliás está ficando espetacular, muito bonito, de alto nível será esse hospital e vai prestar um atendimento de qualidade para a população. E tem outros temas que são fundamentais, rapidamente, educação me interessa muito, não vou me alongar, mas implantação do modelo de escola de tempo integral, um outro tema que me preocupa muito é a questão da inclusão de crianças atípicas, particularmente com autismo. Isso é uma questão que está crescendo muito na cidade, no estado, no país, e que eu entendo que o poder público como um todo, do ponto de vista nacional, não está ainda preparado para absorver essa demanda. Acho que muito tempo, ideias e investimento vai ter que ser investido nessa área e várias outras áreas que também são do meu interesse, como agricultura, turismo, esporte. Acho que são várias ações e dentro, né, desse meio, uma vez eleitos, eu quero contribuir com o Fábio de forma muito ativa em questões selecionadas, com foco naturalmente sempre em saúde, mas de uma forma mais abrangente, essa forma que eu vejo e que eu gostaria de ter a oportunidade de atuar, tendo a confiança aí da população e o voto da população agora no dia 6 de outubro. Temos pouco mais de 20 minutos de entrevista. Vou te fazer uma pergunta, candidato. Se eu puder responder até um pouco mais rápida. As Perfeito. Questões das candidaturas à Câmara Municipal, elas foram dirimidas, resolvidas? Ainda tem algum mal-estar entre os partidos, que agora estão teoricamente todos do mesmo lado? Estamos com 108, são 9 partidos agora, são 108 candidatos. E é claro, Júnior, veja, mesmo antes da fusão, já havia uma divergência ou outra, às vezes um candidato de um partido que estava originalmente com o Fábio, mas que fazia caminhada comigo e vice-versa. Eu acho que unanimidade é muito difícil em qualquer coisa na vida, especialmente em política. E mais uma vez a questão da forma como ocorreu, de forma muito súbita, inesperada, isso criou assim um desconforto inicial que foi sendo acomodado com bastante diálogo. Você tem ali um ou outro caso, né, de pessoas que não aprovaram a fusão dentro do próprio grupo de vereadores. Eu acho que isso é normal, faz parte da democracia e a gente tem que conduzir isso de forma natural, sempre com bastante diálogo e de forma com bom senso. Candidato, na parte final, faltam 3 minutos aí, eu sempre coloco para o entrevistado ficar à disposição aí para fazer as suas considerações finais, para falar com o eleitor através da Criativa, da Cultura e do Acontece Botucatu. Júnior, acho que como considerações finais eu queria dizer o seguinte, a Botucatu, ela vem num período de desenvolvimento muito intenso. Isso já há algumas gestões, nas próprias gestões do João Cury, em especial nas 2 gestões do Pardini. Acho que isso é inegável, é inconteste. Eu gosto desse termo que você usa bastante em suas reportagens, inclusive quando mencionava a minha participação aí na pandemia. E isso aconteceu mesmo em detrimento de problemas sérios que foram enfrentados aqui na cidade. Então, rapidamente mencionar as chuvas de 2020 que destruíram mais de 40 pontes, 41 pontes, muito investimento precisou ser feito, mas ainda assim, num momento, vamos dizer, negativo, Botucatu se destacou, isso com a liderança do Pardini e a união da equipe toda, em reconstruir a cidade num tempo praticamente recorde. Hoje, em pouco mais de um ano, você tinha quase a totalidade dessas pontes reconstruídas. A pandemia também foi um outro exemplo dessa questão. Nós tivemos aqui em Botucatu, num momento tão crítico, acabou Botucatu sendo levada de forma positiva para todo o país, inclusive para o exterior, por ter feito um enfrentamento da pandemia, talvez o mais eficiente do país e quem sabe do mundo, com a conquista da vacinação em massa. Botucatu vem acumulando, e o nosso prefeito Pardini, prêmios e mais prêmios
que consolidam essa questão da governança, da gestão, seja na área de segurança, vários anos consecutivos ficando em primeiro, segundo ou terceiro no estado, no país, no quesito de segurança, prêmio BAN de cidades, na área de saúde, de governança, e agora mais recentemente, há 2 dias, mais um prêmio da Folha, né, de cidade mais eficiente do Brasil, ou seja, a cidade que entrega mais em saúde, educação, em segurança, com emprego menor de recursos, ou seja, um emprego eficiente de recursos, ou seja, uma gestão muito importante. Isso é feito não só pela figura do prefeito, no meu entendimento, mas pela união, né, de esforços. Então a gente viu isso na pandemia, muitas pessoas atuando, eu atuando junto do ministro, Fábio Leite atuando junto do orçamento para prover os recursos para que a gente pudesse fazer as ações, a Unesp, a Universidade de Oxford. Então acho que esse conceito de ter bons contatos políticos, institucionais e união de equipe, pessoas qualificadas, que são um marco para que Botucatu e o nosso prefeito Pardini, liderando esse processo, pudesse ter tanta destaque positivo e mesmo em períodos tão críticos. Então acho que é isso que eu queria ressaltar. Então nesse momento acho que é fundamental a gente manter essa união, manter essa força política para que a gente possa buscar bons projetos e buscar no governo do estado, no governo federal, recursos para que a gente possa continuar Botucatu nesse caminho de desenvolvimento. Acho que time que está ganhando não se mexe, esse time está aquecido, o Fábio está aquecido, eu também, e vamos trabalhar para Botucatu nos próximos anos, se for a vontade de Deus. Fábio Leite, André Espadaro, 55.